Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, neste próximo capítulo, eu quero fazer um resumo de umas 8 páginas do livro, porque não vejo a necessidade de contar cada detalhe que ele conta. Apenas vou me ater aos pontos principais de como nós tomarmos decisões diante de pontos de inflexão das nossas vidas. Então aqui ele conta que depois de tomar a decisão com a Luciana de irem para a Venezuela, ele vende todos os seus pertences no Brasil, juntando cerca de $8.000. Foi onde partiu para a Venezuela, chegando em Valência, onde já havia uma casa comercial alugada com uma coordenadora funcionária da escola. Ele e Luciana ficaram responsáveis por toda a operação da empresa, Luciana com a parte administrativa. No segundo mês, eles já estavam com cerca de 120 alunos matriculados, fazendo assim com que a empresa vivesse sozinha sem aportes do Brasil. Em um dia de sábado, após o almoço, não encontrou mais o seu carro na garagem, um Fiat zerado, carro esse que tinha comprado com todo o seu capital após vender tudo que tinha no Brasil. O estranho é que o carro estava dentro de seu condomínio, que parecia mais uma fortaleza, cheio de trancas e segurança armado. No dia seguinte, no domingo, o gerente comercial que dividia o apartamento com eles, bate à porta de seu quarto, demonstrando certo nervosismo e dizendo que haviam arrombado a escola e levaram tudo que tinha. Foram todos para lá para ver o ocorrido e o que exatamente tinha acontecido. Para a surpresa deles, não havia nenhum sinal de arrombamento, mas todas as portas estavam abertas e haviam realmente de fato levado tudo. Ao entrar na sua sala do seu escritório, ele viu os 120 contratos dos alunos todos rasgados e picotados e espalhados. Na sua mesa, um bilhete ameaçador que parecia mais de seus concorrentes. Após o ocorrido, ficaram preocupados de como iriam voltar para casa sem que pudessem ter outra possível surpresa, mesmo sabendo que para entrar em seu apartamento era difícil, pois para chegar a entrar em seu quarto precisava de pelo menos 8 chaves. Mesmo assim, voltaram apreensivos e com muito cuidado, mas graças a Deus estava tudo normal, nada havia acontecido. Após toda essa bagunça e transtorno, acionou o seguro do carro, mas não recebeu. Apesar dos resultados, foi requisitado a voltar para o Brasil e levou consigo uma bagagem de experiência que foi uma grande MBA para ele. Passou a perceber coisas que antes passavam desapercebidas. E também falando o espanhol. Com o seu tino comercial e empresarial aguçado, passou a perceber cada detalhe da empresa, bem como o funcionamento de cada departamento da empresa. Foi quando ele percebeu que o produto oferecido deixava a desejar, a qualidade era incongruente com o prometido na hora da venda, o que diminuía a retenção dos alunos. Isso lhe trouxe desconforto e um conflito ético de consciência pesada, porque para ele sentia uma grande culpa por não estar sendo verdadeiro. Aqui nós podemos ver as características do homem que fala no Salmo 15, que é aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Ele também estava vivendo aí o seu melhor momento financeiro e onde também passou a viver o seu maior dilema, que era entre o seu conflito interno ético com o dilema de ter que sair da empresa por causa desse conflito. E ele estava na sua melhor fase. Porém, percebeu que era o momento de uma tomada de decisão, mesmo sem recursos, o que na época precisaria de pelo menos uns R$400.000, falando-se no dinheiro de hoje, para montar o seu próprio negócio. Ele não tinha nenhuma fração disso. Diante de todas essas circunstâncias, ele começou a analisar o que poderia fazer. Então ele pensou em montar o negócio. Foi quando ele percebeu que precisava desse dinheiro. Mas mesmo assim decidiu seguir adiante, pois não conseguia conviver com o dilema que lhe
roubava o brilho nos olhos para liderar sua equipe. Seu trabalho estava comprometido pelo conflito interno e o único capital que ele possuía era o seu capital intelectual e todo o know-how na área de vendas. Mesmo assim, precisava de um capital para iniciar o seu primeiro negócio, que era o capital financeiro. Então ele encontrou um amigo com um Voyage usado que se propôs a entrar com ele de sócio nesse negócio. E esse amigo conversava com ele uma vez por semana em reuniões marcadas por ele durante um período de 3 meses, amadurecendo a ideia. Ocorre que depois desses 3 meses ele pegou um avião e foi até Porto Alegre para conversar pessoalmente com o Mário Magalhães, então dono da empresa, para se despedir e agradecer por tudo que ele tinha vivido e aprendido dentro da sua empresa. Afinal de contas, ele tinha um grande apreço e carinho por eles. E quando ele chegou, depois de ter decidido e se desligado da empresa, ele fazia ligações consecutivas e procurava encontrar o seu amigo. Depois da 4ª tentativa de aproximadamente uma semana tentando, ele percebeu que realmente o seu amigo havia desistido do negócio. Ele e Luciana então pensaram no que eles poderiam fazer. Como eles possuíam um ótimo relacionamento com a gerente do Unibanco, eles destrincharam e colocaram aí todo o seu projeto para ela. O que aconteceu foi que ela apoiou eles grandemente. Inclusive, aumentou o limite do cheque especial que eles possuíam de 5.000 para 10.000 cada um, mas não era o suficiente, mas já deu para eles aí um ponto de partida. No entanto, o desafio maior era a dívida que iria assumir após abrir o negócio. Com toda a sua experiência e expertise, estabeleceu um plano e estratégias para vencer seus desafios. E também era um grande ponto de inflexão que dependia de sua decisão, que mudaria a sua vida para sempre. O mais difícil e dramático foi os laços afetivos que formou na empresa, além de sua independência financeira e a independência financeira de seus pais. Diante desses dilemas, segue as alternativas dos pontos de inflexão que ele conta aqui no seu livro, que é a seguinte: primeiro, continuar ganhando $7.000 por mês aos 23 anos de idade, afinal, não era problema meu se a empresa tinha um produto ruim. 2. Ignorar o conflito ético em que me encontrava diante da constatação da má qualidade do produto e o quanto isso comprometeria o futuro da companhia. 3. Esperar mais um ano para me capitalizar e prospectar um novo sócio para começar o projeto com mais tranquilidade. 4. Entender a importância do time e colocar tudo em risco, partindo para abrir uma empresa sem o capital necessário, contando com as vendas futuras para bancar o capital de giro, ou seja, as vendas futuras das matrículas e dos cursos para os possíveis alunos que então ele viria a conseguir para ele fazer o seu negócio deslanchar. Aqui eu quero colocar uma parte das escrituras que é de bastante importância, que ele relata que todo o seu comprometimento, sua responsabilidade e a sua energia que ele vai colocar nesse negócio. Então em capítulo 13, versículo 4 de Provérbios diz: a alma do preguiçoso almeja, mas nada alcança. Por quê? Por causa da preguiça, da falta de comprometimento. O preguiçoso, ele enxerga dificuldades em tudo. Para tudo ele tem uma desculpa. E como diz o ditado nos dias de hoje, aquele que é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas, seguindo, a escritura diz essa mesma palavra no mesmo versículo: mas a alma do diligente engorda. Então podemos ver que a alma do diligente é aquele que atenta para os seus passos, como diz lá também em Provérbios capítulo 19, que o prudente atenta para os seus passos, mas o simples dá crédito a cada palavra. Então, para você, para mim, o que nós podemos aprender com isso é que
O autoconhecimento nosso, sabermos todos os nossos pontos fortes, todos os nossos pontos fracos, é de suma importância para nós tomarmos qualquer tipo de decisão em nossas vidas. Sabermos de onde podemos partir e onde podemos chegar, qual é a nossa capacidade, a bagagem e as experiências que possuímos. Isso nos fará saber onde podemos chegar. Dito isso, eu espero que você possa a cada dia se conhecer melhor para que você possa se tornar uma pessoa mais ousado e a partir disso então você passar a prosperar grandemente na sua vida. Dito isso, desejo a você um ótimo dia, que você seja grandemente abençoado e próspero na sua vida e até o próximo capítulo.